Fala galera, quem está falando aqui com vocês mais uma vez é o professor Ronan. E nessa aula de hoje a gente vai dar sequência aí sobre o nosso capítulo de Reforma Protestante. Então nós já falamos lá dos primeiros reformadores, já falamos de Lutero. Na aula de hoje nós vamos falar João Calvino. Calvino, nessa aula número 3. Galera, é importante a gente ressaltar que tem umas diferenças aí que vale a pena ser salientada. Na aula número 2, nós falamos de Lutero, o que ajudou bastante Lutero a ter apoio para montar a sua igreja foram os príncipes feudais, que estavam de olho ali nas riquezas que a igreja de Lutero poderia causar, né, na região e para eles mesmos. Tá? Só que outros lugares da Europa não tinham esse apoio aí de príncipes feudais. Então, no caso aqui do João Calvino, ele contou com o apoio aí da burguesia. A burguesia ajudou bastante João Calvino na construção dessa igreja, como nós iremos ver a partir de agora. Bom, galera, João Calvino, pessoal, é importante a gente deixar isso aqui também claro, porque muita gente costuma dizer que João Calvino era suíço. Na verdade, João Calvino nasceu na França e viveu na França durante um bom tempo da sua vida. Lá na sua fase adulta, já depois da adolescência, ele passou a ser perseguido por católicos, né, por criticar, questionar muito a doutrina católica, o que estava acontecendo com os fiéis na França. Então ele passou a ser perseguido e ele acabou fugindo e indo lá para a Suíça, onde ele conseguiu desenvolver a religião dele, a religião calvinista. Tá? E principalmente foi a cidade onde ele viveu e se tornou até político famoso, foi a cidade de Genebra, tá? Na Suíça. Então, pessoal, a gente vai começar a citar os pontos em que o João Calvino discordava da Igreja Católica, né? E que fez até com que ele fosse perseguido aí em território francês. Bom, pessoal, a igreja, ela condenava os lucros, faltou um Szinho ali, pessoal, condenava o lucro, né? Na verdade é o lucro, certo? Então elas criticavam também, pessoal, os banqueiros que emprestavam dinheiro a juros. Então, nesse período é importante a gente deixar claro que tanto a igreja católica quanto a igreja de Martinho Lutero não consideravam aquele lucro, principalmente, pessoal, o lucro da burguesia, que era um lucro em demasia, né? Eles não consideravam algo divino. Eles questionavam bastante isso aí. Eles queriam que as pessoas, ao ganharem lucro, repartissem lá com seus funcionários, aumentassem salários. Então, essa era a jogada da Igreja Católica e que Martinho Lutero também defendia. Bom, a igreja, pessoal, também insultava os comerciantes, né? Porque eles costumavam comprar uma mercadoria mais barata e acabava revendendo essa mercadoria por um preço bem maior, certo? Então, todos esses comerciantes, esses burgueses, essas pessoas que praticavam isso, eram consideradas pelo Papa como pecadores. Esses pecados eram pecados até gravíssimos, tá, pessoal? E aí, ó, os burgueses queriam ser considerados bons cristãos, porque eles eram religiosos. Então, pessoal, ao mesmo tempo em que eles gostariam de ser considerados aí bons cristãos, eles também queriam continuar lucrando. Eles não queriam abrir mão nem da sua religiosidade e também não queriam abrir mão dos seus lucros. Então, contexto, pessoal, que surge aí a religião calvinista. Então ela surge em cima dessas questões que a gente estava citando. Tá? Então, o calvinismo, pessoal, ele passou, quando ele surgiu, ele passou a aceitar os lucros da burguesia como coisas boas, coisas honestas, coisas de Deus. Tá? Então, para eles, pessoal, só a fé salvava as pessoas. A fé em Deus, para eles, pessoal, para o calvinismo, não é uma decisão nossa, tá? A fé é um presente de Deus que ele dá para as pessoas. Ele concede só para algumas pessoas. Isso é importante deixar claro, né? Todas que vão nascer, que Deus vai dar essa fé, não. Bom, pessoal, aqui é mais um ponto contrário à religião católica. Também na religião calvinista, ele rejeitava aí o culto às imagens. Pessoal, nessas religiões que a gente está estudando, protestantes, que vão vir o calvinismo,
né, o anglicanismo, o luteranismo. Então vai ter muitos pontos que eles questionavam a Igreja Católica, mas vai ter outros pontos que eram semelhantes, tá? Então aqui no caso é semelhante à luterana, rejeitava o culto às imagens. Bom, galera, os calvinistas acreditavam na predestinação absoluta. Mas, professor, o que é essa predestinação absoluta? É que a pessoa, pessoal, nada pode fazer para poder mudar o seu destino. Tá? Então, desde que nascemos, o nosso destino já é traçado por Deus, já está definido. Então, se nós vamos ser salvos ou se iremos para o inferno, isso aí não depende da nossa vontade não, galera, mas do futuro que Deus já escolheu para nós. Então, se uma pessoa morre aos 90 anos, já estava escrito lá quando ele nasceu que ele ia morrer aos 90 anos, certo? Então, pessoal, Deus protege quem trabalha duro e Deus protege, pessoal, os burgueses que ajudam. Tá? Então, na religião calvinista, Deus é o protetor. Deus protege aquela pessoa que poupou dinheiro, tá? E Deus está também preocupado, pessoal, com que se as pessoas estão pensando no crescimento dos negócios, né? Porque você ampliar os seus negócios é mais emprego que você gera. E aí você está agradando a Deus. Então, na religião calvinista, os burgueses se sentiram bem acolhidos, pessoal. Eles se sentiram bem representados aqui nessa religião. Então, ó, quem agrada a Deus e tem fé é exatamente essa pessoa que agrada e que tem a fé, que é o predestinado, né? Que tem a salvação absoluta também, a salvação plena. Bom, pessoal, já deu para perceber que a religião de João Calvino teve muita parceria dos burgueses. Então, assim, ela acabou contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo. Mas como assim, pessoal, desenvolveu o capitalismo? Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, pessoal, as ideias reformadoras do Calvino, elas se encaixam no modo de vida burguês. Então, ó, quem passasse o tempo todo dando duro para obter lucros, quem enriquecesse, era visto como um escolhido de Deus aqui na religião calvinista. Então, para Calvino, galera, a burguesia e os trabalhadores obedientes, e também aqueles trabalhadores esforçados, eram exatamente o exemplo de cristão predestinado. Era esse que Deus deu a fé, né, que ele iria seguir na religião calvinista. Agora, pessoal, imaginem vocês quantas crianças foram educadas para admirar o trabalho dedicado, né? Quantas crianças foram educadas para poupar dinheiro, né? Para buscar progresso econômico. Quantas ficaram, pessoal? Quantas dessas crianças, será nessa época, ficaram adultas e faziam de tudo para ter seu próprio negócio, para obter lucro, né? Para acumular dinheiro? Então, assim, as pessoas que não conseguiam se tornar burguesas, né, continuavam trabalhando duro a vida inteira, sem jamais abandonar o sonho de crescimento, de prosperidade. Tá? Então, tudo isso, pessoal, mostra que os valores calvinistas estimulavam o desenvolvimento do capitalismo, como nós estamos falando aqui. Não foi à toa, galera, que o calvinismo ele se espalhou por países onde a burguesia era muito forte. Os principais, galera, os principais países aí onde a burguesia tinha muita força era a própria Suíça, tá? Que a gente está falando aqui de Genebra, onde o Calvino já vivia. Na França, Holanda e principalmente, galera, na Inglaterra, o berço aí das revoluções industriais. Então, pessoal, os calvinistas, dependendo da região da Europa que eles estivessem, eles mudavam de nome, tá? Então, por exemplo, na Escócia, eles são chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, são os puritanos, tá? E na França, eles são chamados de Huguenots. Huguenots. Bom, pessoal, dando sequência aí ao calvinismo, tá? Essa religião deles, pessoal, são os considerados conservadores. Eles mantêm, pessoal, os valores morais bem rígidos, considerada a linha evangélica, né, europeia, dessa que surgiu, a mais rígida de todas, tá?
por exemplo, eles condenavam certas vestes femininas, como o biquíni, por exemplo. Eles achavam que o uso é imoral, tá? Então, ó, e aqui também há outra semelhança com a religião luterana, tá? Então, assim como Lutero, na religião calvinista, só há dois sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. É o início, né, da sua caminhada na religião e uma ratificação, né, você confirmar aquela religião. Pessoal, em algumas religiões altera o batismo, em algumas religiões ele se dá com a idade mais avançada, com os 14, 15 anos. Então, nesse caso, há uma inversão, a Eucaristia viria primeiro. Tá? Mas uma é o início na religião e o outro é uma confirmação, vamos dizer assim. Então, pessoal, para o calvinismo, o trabalho dedicado, esforçado e as orações eram as únicas alternativas únicas atividades, desculpa, realmente dignas para o ser humano. Então, entendeu aqui, pessoal? O burguês estava bem acolhido em relação ao seu lucro e, principalmente, pessoal, essa religião fazia com que o trabalhador trabalhasse sem reclamar. Temos que dar graças a Deus por ter o nosso emprego. Né? Vocês já viram essa frase em algum momento na vida? Pois é, foi mais ou menos desenvolvida aqui, na religião calvinista. Bom, pessoal, alguma das proibições. Quando a gente fala em proibições, pessoal, religiosas, a gente fala de pecados, tá? Então, assim, a pessoa pode cometer. Por exemplo, se a pessoa é proibida e faz algo, ela vai ser punida. Né, se for relacionado à lei. No caso da religião é o pecado, se a pessoa comete, ela tem as punições. Então, o que o João Calvino, a religião calvinista, consideravam os pecados aí, galera? Então, vamos enumerar esses pecados aí calvinistas. Pessoal, você não podia, por exemplo, ir ao teatro, né, e dançar. O porquê? Pessoal, isso aqui eram mais ou menos ações profanas. Aqui, João Calvino, a gente vai ver que ele vai também, ele começa a ter cargos políticos em Genebra, até pegar o maior cargo em Genebra, então ele acumula os dois. Então, você também tem essa questão de evitar a reunião de pessoas, aglomerações, para evitar também que se proteste contra o governo. Também tem essa jogada aqui quando ele proíbe teatro ou dança. Mas também tem aquela questão, né, pessoal? A dança mais sensual acaba sendo profana, né? Então ofende a Deus ou coisa do tipo. Você só podia escutar música se fosse o que nós chamamos hoje de música gospel, música religiosa. Então você não podia escutar todo e qualquer tipo de música, também não, né? Você também era pecado você ter relações sexuais antes do casamento. Você estava proibido, né? Era pecado na religião dele você praticar qualquer tipo de jogo. E aí, pessoal, eu coloquei a imagem do baralho, porque era o jogo mais jogado na Europa nesse período aqui. Então a jogatina foi proibido. E onde tem normalmente a jogatina, galera, tem também a bebida alcoólica. Então era pecado ingerir bebida alcoólica. Pessoal, e aqui também é importante dizer que era também pecado para eles você se preocupar, você se vestir preocupado com a beleza da roupa. Isso também era pecado. Então você tinha que se vestir naturalmente para cada ocasião. Agora você querer chamar a atenção dos outros por causa de uma roupa também era pecado. Bom, pessoal, como nós aqui falamos também do calvinismo, né, estava acontecendo diversas divergências. Então, como a gente falou que o Calvino foi expulso da França por atritos contra os católicos, a religião calvinista começou a acusar os católicos de servirem ao demônio. E, pessoal, essa acusação era retribuída aí na mesma moeda. Os católicos acusavam, né, dizia que quem servia ao demônio eram os calvinistas. Então a gente já está percebendo aqui que há um certo clima de animosidade entre as duas partes, entre os protestantes e entre os católicos, né? Os protestantes calvinistas e os católicos, certo? E aí, pessoal, Calvino, como eu falei, ele já estava envolvido com política até que ele assume o poder máximo de Genebra, o que seria hoje uma espécie de governador. Tá? Que Genebra, como a gente falou aí, é uma cidade na Suíça, porque foi onde ele viveu quando ele fugiu da França.
E aí, pessoal, ele governou com mãos de ferro, que a gente chama, né, com muito autoritarismo. Tá? Então ele governou aí, ó, de forma implacável, tá? E aí, pessoal, aqueles pecados que a gente citou, que ele proibia na religião dele, passou agora a ser proibido por lei. Tá? Então isso não foi mais permitido de forma alguma no território de Genebra. Você não tinha mais aquela opção de apenas estar pecando. Agora você não podia fazer por contas judiciais. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar de uma batalha que ocorreu em Paris, como a gente está vendo aí, a imagem, né, bem forte entre civis lutando, tá? Pessoal, porque assim, ó, ele perseguiu quem não aderia às suas ideias. E quem é que não aderia às ideias de Calvino? Principalmente aí os católicos, ok? Então, ó, os católicos invadiram bairros protestantes em Paris e resolveram dar o troco do que eles estavam sofrendo lá em Genebra. Então, essa batalha aqui em Paris ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, em 1572, tá? Então, pessoal, aqui, ó, os católicos massacraram milhares de huguenotes, que como eram chamados aí os calvinistas em Paris, tá? Então, ó, teve um almirante, pessoal, huguenote, chamado de Coligny, tá? Que ele foi decapitado no meio da rua aí. Ele era líder dos huguenotes e foi ele, que a gente vai falar agora nos próximos slides, que tentou criar uma colônia, né, calvinista aqui no Brasil, chamada aí de França Antártica. Então, pessoal, olha o calvinismo no Brasil. Então, eles tentaram formar aí essa colônia no Brasil, como a gente falou. Eles, os huguenotes, né, que eram os calvinistas franceses. Tá? Então, o nome, pessoal, era França Antártica. O objetivo, pessoal, era trazer os franceses que estavam fugindo da perseguição dos católicos lá na França. No caso, os franceses, né, que a gente chama os huguenotes. Eles chegaram, pessoal, no Rio de Janeiro, mais precisamente numa ilha, né, na Baía da Guanabara, onde eles criaram lá uma cidadezinha, que foi aí o porto, né, dos huguenotes. Então eles receberam aí o apoio dos comerciantes de pau-brasil, também interessado aí em ampliar esse comércio, né, dessa principal matéria-prima nesse momento aí, com os franceses. Tá? Então eles se estabeleceram lá na Baía da Guanabara no ano de 1555. Bom, pessoal, o governo português ele considerou essa vinda francesa sem autorização como uma invasão francesa. Então, logo ele enviou forças militares para essa região para acabar com essa invasão francesa aí, como ele considerava. Então, pessoal, quem liderou as tropas foi um camarada chamado de Mendes Sá, tá? Que é o nome bem característico ali da região do Rio de Janeiro. Mendes Sá, pessoal, nesse momento aí, era o governador-geral do Brasil, numa época que o Brasil não era mais uma capitania hereditária, o Brasil já era um governo geral, certo? Então, para reforçar a defesa do Mendes Sá e da tropa portuguesa, Mendes Sá criou, pessoal, uma outra cidade, que é a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no ano de 1565. Essa cidade, pessoal, de São Sebastião do Rio de Janeiro, que fica próximo ali à cidadezinha da Baía da Guanabara, criada pelos franceses, é a cidade do Rio de Janeiro hoje. Tá? Então, essa daí foi considerada a primeira guerra no Rio de Janeiro, né, porque envolveu, né, índios também dos dois lados, e acabaram expulsando os franceses da região no ano de 1567. Pessoal, é importante deixar claro nessa imagem aí, ó, que tanto os franceses quanto os portugueses tinham apoio de tribos indígenas. Tá? Então eles tinham apoio indígena. Tinha índios que apoiavam os franceses, tinha índios que apoiavam os portugueses. E pessoal, outra característica também é depois que os franceses saem, que eles perdem e deixam a região, as tropas portuguesas massacraram milhares de índios que ajudaram os franceses aí.
que eram chamados de os índios tamoios. Então os portugueses massacraram aí os índios tamoios. Bom, galera, então a nossa aula número 3 é essa. E até a próxima. Um abraço a todos aí.